Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Tributário Sem Mistério e hoje nós vamos falar sobre a possível ameaça de um paraíso fiscal para criptoativos, Portugal. Vou explicar tudo para vocês, o que são paraísos fiscais, vamos conversar sobre a tributação de criptoativos aqui no Brasil e o que está acontecendo lá em Portugal. Pessoal, nós sabemos que hoje a carga tributária no nosso país ela é muito relevante na tomada de decisões a nível empresarial, para venda de um produto, para compra, para qualquer tipo de negociação. Então, a gente pensar sobre isso é muito importante, principalmente para o campo dos investimentos, né? No sentido de pagando todos os tributos que estão envolvidos naquela minha operação de investimento, ainda será rentável naquele caso concreto? Então, até mesmo na hora de você optar por uma modalidade de investimento, a tributação é um fator a ser considerado e concluir pela opção que melhor lhe ofereça um retorno, né, financeiro aí vantajoso, que seja lucrativo, que seja uma coisa bacana, legal, sensacional, incrível, top. Vai ficar rico, vai ficar rico. Então, eu vou colocar para vocês aqui no ladinho uma pequena lista, vou deixar passando aqui uma lista de paraísos fiscais. O que é isso, paraísos fiscais? São regiões que foram consideradas como locais de tributação privilegiada. Então, hoje, quem detém condições faz investimentos em paraísos fiscais, faz operações, negócios de investimento nessas localidades de preferência, para ter uma tributação mais privilegiada e não onerar muito o custo, né, de operacionalização do investimento, trazendo um maior retorno, sendo que não tem risco de sonegação, é uma opção, certo? É uma opção. É muito importante a gente falar sobre isso porque o paraíso fiscal ele não pode ser visto como muitas pessoas enxergam uma possibilidade aí de ocultação de patrimônio, de sonegação fiscal. É claro que, como todas as opções que existem no direito e na vida, a gente pode utilizar várias coisas que têm opções de serem utilizadas para coisas boas, a gente pode sim articular coisas maquiavélicas, né? Então é claro que os paraísos fiscais eles podem sim ser utilizados como uma forma de ocultação de patrimônio, como evasão fiscal, né? Que daí é a parte ilícita. A evasão fiscal é a mesma coisa que sonegação fiscal. A utilização de paraísos fiscais como técnica de planejamento tributário, elisão, não evasão, elisão fiscal, ela é perfeitamente possível se for feito dentro dos permissivos legais. É uma opção de você fazer determinada operação naquela localidade, certo? E hoje aqui no Brasil, as operações com criptoativos, elas são consideradas acima de 5 mil como obrigatórias de constar na nossa declaração do imposto de renda, lá na seção de bens e direitos. E para operações de venda e comercialização com esse tipo de ativo, a partir de R$35 mil a gente já começa a recolher aí o ganho de capital. Então existe essa regulamentação aqui, né? E na última semana saiu uma notícia aí na internet que parece que Portugal está começando a mexer-se para afastar um benefício que existe lá na região, que na realidade, se você não ler com muita atenção a notícia, não se aprofundar muito no caso concreto lá, você vai acreditar que existe uma regulamentação que torna vantajosa a operação de criptoativos lá em Portugal, mas não é que não existe, é a ausência de regulamentação. E aí essa brecha, essa ausência de regulamentação torna lá uma opção interessante para fazer essas operações de venda, troca com criptoativos, porque não tem regulamentação, então não tem tributação. Então, quem possui, né, algum tipo de operação nessa região já fica aí ciente que em breve pode vir uma regulamentação e alterar as estratégias de você que se utiliza, talvez, dessa localidade, dessa região para operacionalizar esse tipo de ativo. E isso é muito interessante porque quando estava aquela época, acho que até um pouquinho da pandemia, que se estava falando muito sobre a instituição, né, do imposto sobre grandes fortunas, que até o presente momento não foi editado, não foi criado, uma das pautas, né, existia como tudo no direito, na vida, na política, em finanças, qualquer coisa,
pontos a favor, pontos em desfavor. Inclusive, quero trazer um vídeo falando sobre o imposto sobre grandes fortunas. Mas um dos pontos que foi colocado que não adiantaria e que seria um malefício, né, esse imposto, seria a desestimulação de grandes investidores aqui no nosso país, porque quem tem dinheiro vai para fora para não ser tributado, para não ser onerado, vai para esses paraísos fiscais. Quem tem dinheiro vai vazar daqui, não vai adiantar nada o imposto sobre grandes fortunas. Esse tema eu quero trazer aqui no canal porque o imposto sobre grandes fortunas é muito mais do que o que a galera pensa aí sobre grandes fortunas. Já começa do próprio nome, né? O que são grandes fortunas? O que diria a lei para conceituar o que seriam grandes fortunas? Quais seriam os critérios objetivos da gente estabelecer essa hipótese de incidência, eventualmente, né? Então, isso é um tema para outro vídeo. Vocês querem que eu fale aqui sobre o imposto sobre grandes fortunas? Eu tenho interesse, mas não sei se vocês têm. Agradeço a companhia e mais um encontro. Boa semana para vocês. Um abraço e um café. Tchau, tchau.